Eclesiastes capítulo 9, a gente vai estar lendo alguns versículos, mas o versículo que eu quero conversar um pouquinho com vocês é o versículo de número 10. Eclesiastes, algumas Bíblias, ela vem, o livro do pregador, né, umas traduções bem mais antigas, livro do pregador, Eclesiastes capítulo 9. Depois de Salmos, vocês vão achar Salmos, Provérbios. Eclesiastes capítulo 9, o verso primeiro, a gente vai até o verso 10, eu vou meter mais o verso 10, a nossa conversa de hoje, nossa orientação, a palavra pastoral, ela vai estar focada no verso 10, mas a gente vai estar lendo os versos anteriores, versículo de número 1 ao versículo número 10. Enquanto vocês estão aí procurando, a nossa escola dominical está se aproximando. Eu estava planejando para nós fazermos uma reunião com os professores agora na terça-feira ou sexta-feira. Porém, Maiara, né, como Antônio, são os professores também, só que eles estão aguardando em casa e passar esse... Foi agora que eles começaram, Mônica? Que eu sentia essa gripezinha? Já está liberado? Fatinha está aqui, uma das professoras. Iva. Vanessa, tá bem? Tá bem? Carlos, evangelista Carlos não está aí não, né? Carlos nem Leia também são professores. Érica, Wellington estão aí. Para terça e sexta dá, né, Wellington? Eu vou confirmar. Dá para você, não dá, Wellington? Ou terça ou sexta? Aí eu vou confirmar com eles para a gente estar junto. Dá, Fatinha? Terça ou sexta? Para sexta. Sexta tem aula, né? Aí dá confirmar. A gente vai... Vamos ver para sexta-feira. Vamos deixar alinhavado para sexta-feira. Eu vou contactar com Maiara, com Carlos, com o pessoal que não está em casa de stand-by. Aí, nossa escola dominical, a gente pretende começar ela em março, todos os domingos, a partir de 9 horas. Eu acredito que de 9 às 10h30, 9 às 10h30, né, Tiago? 9 às 10h30 é um tempo bom para a gente estar estudando. Já tem tem a revistinha ali atrás, né? Mostra a revista para o pessoal, Já tem o valor da revista, Tiago? Tem as revistas de 3 classes ali, que é do pessoal mais maduro, tem dos jovens, das crianças. E tem um valor, eu acho que é R$10 a nossa revista. A gente vai estar estipulando esse valor para estar comprando mais revistas, que nós adquirimos um pouco, a igreja comprou algumas revistas. Aí o que for entrando agora a gente vai estar comprando para estar distribuindo mais para a igreja. Eu acredito que tem umas 20 ou 30 revistas ali. Depois o Tiago vai estar mostrando, até o final do culto ele mostra. Eclesiastes capítulo 9, a partir do versículo 1, todos encontraram aí? Cadê, Tiago? Obrigado, Tiago. Está aqui, as nossas revistas aqui. 10, essa aqui é 10, né? O pessoal mais maduro, né? A classe dos irmãos, das irmãs, nossa classe. Essa aqui, R$10, Semente para a Vida. E o primeiro trimestre ele vai falar da criação aos patriarcas. É o nosso assunto. E tem aqui dos jovens. Aqui, Tiago, segura para mim, por favor. Tem aqui dos jovens e das crianças, né? Júniores, aí tem a faixa de idade, adolescente. As jovens não estão usando essa? Então aqui é adolescentes e os menores. Né? É os teen, juniores. Procure o Tiago. O Tiago vai estar informando tudo sobre as revistas, os valores, tá bom? Procure o Tiago no final do culto. Dê o nome aí, tem como é que é o negócio aí do podcast? Não. Melissa também é professora, né, Melissa? QR Code. Procure o Tiago depois, que ele vai estar escrevendo vocês para a Escola Bíblica Dominical, a partir de março, primeira semana de março, e os valores das revistas. Todos estão com a Bíblia aí? Aberta em Eclesiastes? Amém? O texto bíblico ele nos fala assim, a partir do versículo 1. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor, se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo
e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois come com alegria o teu pão e bebe gostosamente ou regaladamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. O versículo 10, tá, para a gente finalizar a leitura desse texto, ele ainda nos traz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos repetir esse versículo 10? Se tiver alguém sem Bíblia, tem aqui na projeção, tem um texto na projeção. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças, né? Porque no além, né? Ou sepultura, tem algumas traduções que diz sepultura aí. Porque para o além onde tu vais, não há obra, não tem projetos, não tem conhecimento, nem sabedoria, coisa alguma. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de ter acesso à tua palavra, de ter acesso a esse livro. Continue nos ensinando, continue falando aos nossos corações nessa noite, continue trazendo orientações para nós, ensinando-nos a acertar mais e errar menos, ensinando-nos a abençoar, ser bênção nessa terra. Ilumina, Senhor, ou continue, ó Pai, trazendo os nossos olhos espirituais iluminação. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Acho que é a segunda vez esse mês que a gente leu o livro de Eclesiastes, e a gente, quando tem um contato com a palavra de Salomão, com orientações dele, a gente vê às vezes um certo desânimo da parte dele, uma certa frustração com a vida ou com o tempo que ele vivia, um homem cheio de sabedoria, um homem que conheceu muita coisa, um homem, como nós falamos num domingo aqui, era um homem que vivia no tempo da lei e era rei, era aplicador da lei, e procurava aplicar a lei, procurava buscar a lei sobre os outros. Era um homem muito rico, um homem que tinha tudo que poderia ter, um homem que, quando conversou com Deus, numa das suas orações, pediu sabedoria, o Senhor concedeu sabedoria e acrescentou muito mais coisa. E aqui, mais uma vez, a gente se depara com uma palavra assim da parte dele de frustração, quando ele fala que tudo que sucede na terra, tudo que acontece, seja coisa boa, seja coisa ruim, vem sobre aquele que é justo e sobre o que é ímpio também. Então não tem diferença. Aí aqui no finalzinho ele é interessante, mas que ele faz uma certa separação da porção. Ele usa essa expressão, a porção do Senhor, ou seja, aquele que tem o entendimento em Deus e que trabalha e entende que ele depende do Senhor, ele entende que a vida dele tem que ser uma vida buscando ou sendo direcionada para a justiça. Ele vai se dar bem, ele vai estar cumprindo os dias dele com a família. Ele usa uma expressão aqui, né?
regala ou goza com a tua esposa, a tua mocidade, a tua mulher, e o teu trabalho, que o teu trabalho possa ser suficiente para você, que você não pode... Umas palavras assim simplificadas. Olha, você tendo entendimento de Deus e buscando justiça, você vai trabalhar, você vai ralar, você vai suar, mas você não vai morrer na praia. Você vai ter um tempo bom, você vai ser recompensado. Mais ou menos assim. Mas no versículo 10, ele usa uma expressão interessante. Ele fala do nosso tempo, da brevidade, ou do nosso tempo de validade. Eu costumo falar que todos nós temos um tempo de validade. De vez em quando, né, Monique, eu penso que o meu tempo já chegou, a gente, de vez em quando vem umas crises de enxaqueca, e não é minha. Eu recebo toda a cura que o Senhor levou, toda a dor, toda a enfermidade lá na cruz do Calvário, mas de vez em quando vem uma crise de enxaqueca, que antigamente era assim, durava um dia, né? Durava meio-dia, tomava um analgésico e passava. Aí de um tempo para cá passou a durar 2 dias, né? Essa semana durou 3 dias já, né? 3 dias com dor de cabeça, aí o negócio é terrível. Aí eu falei para a Monique, veio pastinha do seguro, tudo, tem uns telefones aí, que de repente o tempo de validade chegou, né? Salomão fala que tem um tempo e a nossa vida é breve aqui na Terra. A gente entendendo, eu estou falando isso porque a gente tem refletido, até falei com a Monique esses dias, hoje faleceu mais um colega do trabalho, né? Também foi para a reserva, se aposentou, e pensou que ia desfrutar. Mas aí o colega ligou agora, quando estava saindo, o Gomes, eu falei que o Gomes é mensageiro mensageiro da agonia, só traz notícia ruim. Aí eu vi o Gomes, eu falei, esse camarada, alguém que morreu. Já falei, aí, Jorge, tem uma notícia ruim para te dar. Eu falei, outra, o Rubens partiu, o Rubens foi embora. Então a gente percebe que a gente projeta, a gente faz planos, mas chega o tempo de Deus chamar, não tem jeito. Tem o nosso tempo. E Salomão, ele também... Presta isso aí, acho que está melhor, não está? E Salomão, ele chama a atenção da gente. E existe um tempo para nós vivermos aqui nessa terra. Lá em Hebreus, capítulo 9, se tu quiser anotar aí, Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o autor da carta aos Hebreus, ele também nos chama a atenção para a nossa brevidade. Ele diz assim, que aos homens está ordenado morrerem uma única vez, seguindo assim o seu juízo. Aos homens, a nós, mulheres e homens, está ordenado morrerem. Se está ordenado morrerem uma única vez, não, então é porque nós só temos uma vida. Ou seja, aqui nessa terra, participação nesse corpo, participação de carne e sangue, como diz os Hebreus também no capítulo 2, versículo 14, participação de carne e sangue, a Bíblia ela traz para nós a orientação de que essa experiência que nós estamos tendo hoje vai ser uma única vez. Nem isso aí, vocês encontraram? Hebreus 9, 27, está aqui na projeção. Assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, né? O comentário que o autor dos Hebreus ele fala antes de chegar nessa conclusão é acerca do sacrifício de Cristo. Que Cristo fez um sacrifício, uma única vez, um sacrifício eterno, um único, para nos trazer redenção. Aí ele traz, olha, tem na conclusão que ele vem falando do sacrifício de Cristo, ele também fala assim, mas também aos homens só existe uma vida, né? Põe por terra toda a doutrina, todo o entendimento de reencarnação, de passar por outras experiências. E quando a gente traz isso para nós, essa orientação bíblica de que só existe uma experiência, um tempo, um privilégio, isso é uma dádiva. Nós estarmos hoje de pé, intercedendo por outras pessoas, porque tem pessoas também que não estão tendo essa oportunidade que nós estamos tendo agora. Tem pessoas acamadas, tem pessoas enfermas, tem pessoas que... Quantos se alimentaram aqui hoje? Acho que todos nós, né? Um café, tem gente que não está sendo alimentada por sonda, nem isso, Monique, né, Fatinha? Tem gente que não está podendo degustar um alimento nesse momento, tem gente que não pode estar de pé, gostaria de estar de pé, tem gente que gostaria de estar numa igreja agora, intercedendo pelos familiares. Então, isso é um privilégio. Você já agradeceu a Deus por esse privilégio? A gente está fazendo bom proveito?
Então, quando Salomão ele fala, olha, do tempo, da brevidade de tempo de vida, apóstolo Tiago, ele fala que a nossa existência é como um vapor, é uma neblina. Aparece e daqui a pouco some, a gente fica procurando, mas tantos projetos, tantos sonhos, e eu queria fazer tanta coisa, e eu estava pensando assim, e eu buscando. Quando eu estava olhando para esse texto, aí vem essas palavras de Tiago, do autor dos Hebreus, se foi Paulo que escreveu, Salomão, e vem no nosso coração. Às vezes a gente fica projetando tantas coisas, e às vezes a gente deixa de viver essa oportunidade que Deus está nos concedendo viver com vontade, com desejo, por causa de detalhes e picuinhas na nossa vida. Tem pessoas agora com saúde, com dons espirituais. Tem pessoas que têm um selo do Espírito Santo e porque estão procurando uma igreja perfeita, estão procurando um pastor perfeito, né? Como eu falei aqui, né? Tem gente que estou procurando um pastor que me conduz rapidinho para o céu. E eu falei aqui, eu não conheço pastor, mas conheço uma pastora que leva rapidinho para Deus. Qualquer coisa tem um telefone. Tem pessoas assim, parado nesses detalhes, e não estão aproveitando a vida, e não estão trabalhando. Fala assim, confessa diante dos anjos do Senhor: Senhor, eu estou aqui nessa terra para servir o teu reino. Senhor, eu estou aqui nessa terra porque sou uma bênção, e estou aqui para abençoar outras vidas. A gente é capacitado. Quando o Senhor ele nos coloca no reino dele, no reino de amor, no reino de luz, quando nós somos chamados, quando a ficha cai, né? A gente vive um tempo aqui na Terra, um período de ignorância, mas chega um tempo na vida da gente que a ficha cai, que nós somos filhos de Deus, que fomos comprados por um preço de sangue, que nós não estamos aqui nessa terra de passagem, que nós temos uma missão, uma jornada a ser cumprida, que nós sabemos de quem nós viemos, nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui ou não. Tem filho de Deus que ainda não sabe. Tem filho de Deus que está procurando um pastor perfeito, igreja perfeita, não vai achar. Vai achar um pastor mais maluco do que o outro, vai achar um pastor com mais problema do que o outro, porque todos nós temos problemas. Vai achar pastores cheios de debilidades, de defeitos. Vai achar uma igreja... estou procurando uma igreja assim que o pessoal seja mais santo. Vai para o céu. Né? Pede para ir para o paraíso, porque aqui na terra não. Vai achar igrejas com um povo remido, né? Comprado com sangue, transportado do império das trevas e aprendendo a acertar, mas procurando errar menos. Vai achar igrejas assim, todas. Pastores todos. Mas eu deixei de servir porque aconteceu, o irmão falou mais alto e eu dei a minha mão. São detalhes. São detalhes. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, diz que o Senhor, de acordo com a proporção do seu dom, segundo a proporção do seu dom, ou seja, segundo a proporção da sua vontade. Estamos aqui na terra pela vontade de Deus. E o texto diz que, segundo a proporção da graça, ou da vontade, ou do dom dele, ele nos capacitou. Chamou uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres. Capacitou a igreja dele. Quem é a igreja de Cristo? Faz assim, eu sou a igreja. Quem tem essa consciência de que é capacitado para ser bênção nessa terra? E ele diz, olha, que ele capacitou. Não foi para a gente estar procurando rixa com um irmão ou com alguém que está fora da igreja, alguém que ainda não acordou, ou julgando, apontando o dedo, tu vai para o céu, tu vai para o inferno. Ele diz que nos capacitou para o serviço de Cristo, para a edificação do corpo e para sermos bênçãos nessa terra. Então, quando um Salomão lá atrás, ele fala essas palavras e sem a inspiração, com inspiração, mas sem a revelação que o apóstolo Paulo estava tendo acerca da capacitação da igreja, e Salomão, quando ele fala, olha, tudo quanto vier as tuas mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Interessante que ele não diz assim, vai no extremo, procura fazer além. Não, faz de acordo com a tua capacidade. Então, Salomão, mesmo com a inspiração, mas sem a revelação, porque a gente entende que a revelação vem depois da cruz,
em Cristo, através de Cristo Jesus, todas as revelações. E o apóstolo Paulo, ele quando fala que nós já estamos capacitados, o Senhor nos transportou do império da ignorância, das trevas, e nos colocou no reino dele para trabalhar, para servir, para ser bênção, e nos capacitou, não nos deixou órfão, não nos deixou incapaz. Ele chama, ele nos estabelece no reino dele, ele dá ordem e capacita. E quando Salomão ele fala, olha, tudo quanto vier as tuas mãos para fazer, seja na igreja para abençoar, seja ministério, seja para cantar, seja para louvar, seja para pagar um pão para uma família. A gente está aqui às vezes e a gente tem que ter todo cuidado, né, com essas coisas, porque a gente sabe que existem caminhos e pessoas que pedem sem ter necessidade para pedir, ou pedem para fazer outra coisa, mas o Senhor nos dá discernimento. Seja para abençoar vidas, seja para comprar um gás para um vizinho, seja para trazer uma palavra de bênção para alguém da família. Ah, não, mas está cheio de cachaça, está bebendo muito, mas a gente já falou aqui que a gente não conhece o espírito que está ali dentro daquele corpo. E às vezes é um espírito comprado com o sangue de Cristo e nós estamos ali na condição de abençoar e a gente não abençoa, porque a gente está parado nos nossos achismos, nos nossos julgamentos. E às vezes a gente arruma tanto problema na nossa vida sem ter. A gente sabe que tem pessoas hoje que não estão caminhando aqui nessa congregação, em outras congregações. A gente conhece pessoas que ficaram de mal com Deus, né? Senhor, tem gente de licença. Tem pessoas que pediram uma folga. Senhor, é muita coisa, é muito problema. Não levanta a mão, não. A gente conhece pessoas assim. Pessoas que deixaram de seguir, deixaram de servir, porque viram um montão de problema. Ah, mas o evangelho está sendo escandalizado de uma tal forma, pastoras fazendo isso. São detalhes na nossa vida, são coisas na nossa vida que não podem ofuscar a capacitação que está sobre nós. A gente está diante de uma grande oportunidade diante de Deus, volto a falar, capacitados com ministérios e com dons que não é para ser guardado, dons que não é para ser, ministérios que não é para ser guardado, porque falaram mal, porque falaram uma injúria, porque o meu lar e o inimigo se levantou, e se o inimigo se levantou aí, que é o momento de a gente manifestar o poder que está sobre nós, é o momento de a gente abrir a nossa boca, o nosso coração, para manifestar a bênção que está dentro de nós, e fazer com a nossa força, com a nossa capacitação, porque a força que está sobre você, sobre a minha vida, não é nossa, na verdade, mas vem do próprio Deus. Essa força, a autoridade sobre você, há uma autoridade, há uma força que vem do Senhor. E às vezes a gente tem crente, eu não sei como é que vai ser. A Bíblia ela fala de juízo, fala de julgamento. A Bíblia tem a teologia que fala do aniquilamento, tem a teologia que fala do sofrimento eterno, mas a Bíblia fala que há um juízo. Há um momento que nós vamos apresentar diante do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele fala das obras que vão passar pelo fogo, obras que são palha, são madeira, são feno, vão ser queimadas, e o dia já está provando, já estão sendo provadas. Fala de ouro, de pedras preciosas, de prata. Eu penso que vai ter crente, vai ter filhos de Deus com dons de cura e nunca usou. Olha só, glórias a Deus, está com... mas nunca usou, porque nunca levantou a mão, porque ficou entrelaçado, ficou emaranhado nos probleminhas dele, da vida dele, porque estava esperando uma igreja perfeita, estava esperando um pastor perfeito, estava esperando lá um diácono que quando ele entrasse ali, abraçasse ele e tudo, mas o diácono só fala boa noite, né? E hoje não pode nem abraçar, né, por causa do Covid, né, Ademir, né, Daniel? Tem gente que está esperando aí um abração, mas o diácono Ademir nem me abraçou hoje, e tem um dom de cura. Olha só que interessante o que Salomão está falando. Tem um dom de cura, já teve oportunidade de levantar a mão, até na própria casa para algum familiar, na rua, na escola, e não usou o dom de cura, porque se a gente está olhando para os nossos problemas, as nossas dificuldades, se a gente está olhando para os detalhes da nossa vida, a gente não tem condições de usar a força que Deus colocou dentro de nós. Aquela passagem de Provérbios, se te mostrarem frouxo na hora da angústia, porque a tua força é
pequena, ou seja, se diante de detalhezinhos que passam na minha vida, ou seja na igreja, ou seja no trabalho, ou seja em família, eu não consigo superar, eu não consigo olhar para a glória de Deus que é maior, que brilha mais, mas eu fico olhando e focado no problema, o meu tempo vai passando, a minha validade vai chegando, aí vai chegar um tempo, né, do juízo, como Salomão fala aqui, ó, a sepultura não tem mais por que fazer obra. Na sepultura, a palavra no hebraico é Quebec, é sepultura, né? Algumas traduções dizem além, e a palavra grega é Hades, é o mundo do além, a gente não tem muito entendimento. Mas vai chegar um momento que esse corpo vai ficar na terra e nós vamos ter que nos apresentar diante do Senhor de forma espiritual. E eu entendo assim, que o Pai vai chegar para a gente, aí Jorge, e aquele dom de cura? Que, Senhor, está aqui, ó. Está embrulhadinho, bonitinho aqui, eu nunca usei. Está stand. Aí o Senhor vai pegar e aquele dom de abençoar, de pacificar, também está aqui, ó, embrulhadinho, nunca usei. Aí diz o apóstolo Paulo que isso aí vai ser consumido pelo fogo, e eu não sei como é que vai ser o juízo do Senhor para essa minha apresentação, mas eu tenho certeza que a palavra que, se eu não usar esse dom e chegar com esse dom zerado, stand, o Senhor vai falar para mim assim, você desperdiçou um tempo que eu te dei na terra, você desperdiçou uma glória que eu coloquei na tua vida que era para usar na terra, lá na tua casa, sobre os teus familiares, sobre os teus vizinhos, e você não usou. Todos os dons, os ministérios que estão sobre a tua vida, toda a capacitação, você tem que utilizar, e agora, a partir desse momento, e com toda a tua força, com toda a tua vontade, com todo o teu desejo. Porque vai chegar um momento que isso aí, a palavra diz que vai passar tudo, os dons vão passar, a fé vai passar, mas o Elton, a gente conversou sobre isso, vai permanecer o quê? O amor, louvor e adoração. Então, se há uma capacitação sobre a tua vida, se você foi chamado para ser bênção e para ser um abençoador nessa terra, comece a abençoar a partir de agora, comece a utilizar os dons que o Senhor colocou sobre a tua vida, a capacitação, seja qual for o ministério, e deixe os detalhes que estão sobre a tua vida, os probleminhas, porque esses probleminhas que estão sobre a tua vida são só detalhes diante da glória do poderoso que está dentro de você. Se a gente fizer assim, a gente vai estar desperdiçando uma tremenda oportunidade diante do Senhor. E tem gente nesse momento agora em hospitais e UTIs, refletindo, às vezes, entre o além e essa terra, meneando entre dois territórios. A gente sabe que tem pessoas entre a vida e a morte nesse momento, pensando e arrependida. Se o Senhor me desse mais uma hora agora para eu viver, eu não ia ficar reclamando do meu problema, mas eu ia glorificar o Senhor, o Rei dos Reis, através do meu corpo. A palavra do apóstolo Paulo também diz que, olha, enquanto vocês estiverem na terra, glorifique a Deus através dos vossos corpos. Esse corpo bonitinho que está aí, onde o teu espírito está habitando, esse corpo que Deus te deu aí, foi para manifestar a glória dele, foi para falar que há poder sobre a tua vida, que a autoridade, esse poder, essa autoridade vem do próprio Deus, e é para abençoar, e é para curar. Não fique parado, olhando a banda passar, não fique reclamando, mas aproveite esse tempo que o Senhor está concedendo a você, está concedendo, é um estágio que a gente está fazendo, e é um privilégio, eu volto a falar, é um privilégio. Quantos estão nesse momento arrependidos? Quantos estão pedindo ao Senhor um tempo? Quantos estão pedindo uma oportunidade ao Senhor? E a gente não precisa pedir essa oportunidade, porque Ele já está dando essa oportunidade. Mas basta a gente falar assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para abençoar vidas em nome de Jesus. Recebe essa palavra de despertamento sobre a tua vida, sobre o teu coração. Olha, não deixa nem um minuto passar. Não deixa. Quando vier uma besteirinha na tua mente e no teu coração, um detalhezinho que muitas vezes nos atrapalha. O apóstolo Paulo ele fala que se nós estamos militando na obra, se a gente está num serviço, quantos estão no serviço de Deus aqui nessa terra? Eu vejo que todos nós estamos nesse serviço celestial para abençoar, para mudar, para transformar as coisas, para ver as coisas sendo transformadas. E o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, se vocês estão no serviço, ele usa a expressão, se vocês estão militando, vocês estão trabalhando, vocês estão caminhando,
vocês estão caminhando para frente, olhando para cima, pensando nas coisas do alto. Não deixa que nada nessa terra venha te embaraçar, porque quem milita na obra, quem milita nas coisas de Deus, tem que militar bem. Aí voltando na palavra do rei Salomão, tem que fazer e fazer com vontade, fazer com desejo, com todas as forças que estão no teu coração. Qual é o tamanho da força que está aí dentro de você? A gente sabe que a força que está dentro de nós, né? Às vezes a gente pensa que essa força é pouca, é pequena, eu tenho só um donzinho, um dom pequenininho, mas a gente sabe que a força que está dentro de nós é a força que move o universo, é a força que move o mundo espiritual, é a força que quando a gente está pensando pequenininho, a gente está pedindo ao Senhor, abre uma porta, essa força ela está abrindo 10, 100 portas. Essa força que está dentro de nós é quando a gente pega a semente que está nas nossas mãos, é a semente que Ele próprio dá. É o próprio Deus que dá a semente para a gente plantar, para a gente semear. E a gente nem precisa ficar olhando a semente e ficar ali, e será que, e se chover, e se ventar muito, porque diz a palavra que Ele dá a semente, e o mesmo que dá a semente é aquele que faz germinar e faz crescer. Essa força que dá dentro de nós é a força que quando a gente para diante dos nossos problemas, fala assim, probleminha, fala assim, um detalhe, fala assim, levanta a tua mão e fala assim, Senhor Jesus, todas as circunstâncias e adversidades que se levantam diante da minha vida são pequenos, são detalhes demais diante do teu poder, diante da tua glória, diante da tua glória. Quando a gente entende assim, que nós estamos vivendo um tempo que Deus concedeu, está concedendo para nós uma permissão, e Tiago fala que é uma neblina que passa, daqui a pouco a gente vai, e passou, mas se a gente se agarrar a essa existência nossa, com toda a autoridade de Deus que está dentro de nós, a gente entender que quem nos conduz não é o nosso intelecto, porque se eu estou de pé não é a minha teologia, não é porque eu fiz um seminário, não é porque eu estudei, se eu estou de pé é pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, a cada instante sobre a nossa vida. Fala assim, as misericórdias do Senhor estão se renovando agora sobre a minha vida, sobre a minha mente. Se nós estamos de pé, é por causa dessa autoridade do poderoso Deus que nos impele, porque por nós mesmos nós não estaríamos nem aqui. Por nós mesmos a gente não oraria, não levantaria as nossas mãos para nossa casa, para nossa família, porque a gente ia pensar assim nos detalhes. Mas eu vou levantar a mão, ela tem um esposo que é assim, é assado. Eu tenho um filho que não quer nada com Deus, mas o Espírito Santo manda a gente, levanta a mão, porque a semente foi eu que dei, e sou eu que vou fazer germinar essa semente, e essa força vem de mim. A força que está na tua vida. Mulher, homem de Deus, olha, se você está de pé pelas misericórdias do Senhor, porque Ele tem propósito na tua vida, porque se Ele está me concedendo um fôlego, se eu estou podendo respirar nesse momento, e se já passamos aí, Covid, já passamos por tanta porcaria, tanta coisa, né, Monique, que a gente já passou, Fatinha, Ivone, tanta coisa, câncer, Ariete, se a gente for olhar, né, o retrovisor da nossa vida, a gente tem que olhar os marcos, aquilo que Deus fez na nossa vida. E a gente, interessante, quando a gente olha para trás, filho de Deus, que entende que precisa pegar com todo o desejo, toda a vontade, agarrar nos ministérios, nos dons que estão lá dentro, se agarrar num Espírito poderoso que está testificando com o nosso Espírito que nós somos filho da graça, filho do Rei. Aí a gente olha para o retrovisor da nossa vida. Já reparou, a gente não fica se lamentando, a gente não fica chorando, se eu pudesse fazer, não, a gente olha assim, ali foi um marco, a mão do Senhor estava comigo ali naquele momento, lá naquele hospital, os anjos do Senhor estavam ali do meu lado, e o Espírito Santo agindo na minha vida. Olha, quando eu trouxe aquela palavra para aquele camarada, e estava se viciando, hoje ele está liberto em nome de Jesus. O retrovisor da nossa vida serve para a gente ver os marcos, e a autoridade e o poder de Deus que está dentro de nós, faz com que a gente se desamarre. A gente vai tirando todas as amarras de detalhes da nossa vida. Eu quero é Deus, eu quero é caminhar, eu quero andar. Olha, isso é detalhe, sabe? Dói, a gente chora, a gente derrama lágrima, machuca,
machuca, mas esse dodói que esses detalhes faz na nossa vida é pequenininho diante da cura que o mestre tem para nós, o médico dos médicos tem para a nossa vida. Quando a gente olha para a autoridade, para o poder, para o Espírito de Deus que está dentro de nós, quando a gente entende que Cristo Jesus, sendo Deus, sendo majestoso, rico em glória, diante dos anjos com seu esplendor, comandando o universo num ponto da eternidade, um Deus poderoso, um Deus que age por aqueles que esperam por Ele, um Deus que antes da fundação de todas as coisas conhecia o teu nome, selava o teu espírito, falando: esse é minha, esse é meu, esse eu vou estar selando. Um Deus que estava preparando todas as coisas. Quando eu entendo que esse Deus majestoso, sem precisar, mas porque primeiro Ele me ama, porque Ele te ama, Ele resolveu: olha, eu vou me fazer carne por um tempo e vou habitar entre eles, e vão me machucar, e vão me chicotear com pedaços de ferro na ponta do chicote, e vão cuspir em mim, e vão colocar uma coroa que vai rasgar a minha carne e vai doer, e vão zombar de mim: eu sou Deus, mas sou Deus numa carne. E eu estou fazendo isso porque eu amo, eu estou fazendo isso porque eu quero remir, porque eu estou comprando. Quando a gente entende que Deus, sendo rico em majestade e em glória, deixou a sua riqueza e sua majestade por um pouco de tempo, e se humilhou, e se fez pobre de forma momentânea, para que naquela pobreza dele, ele nos fizéssemos ricos de glória, de poder, de autoridade, de capacidade, de força. Olha, eu quero é Deus, eu quero é continuar, não importa o que vão dizer de mim, não importa o que vai acontecer com a minha vida, não importa as circunstâncias, a adversidade, não importa se vão abrir a boca para me injuriar, porque o meu Deus, Ele me glorifica diante de toda e qualquer injúria. Vamos caminhar. Olha, me dá a tua mão. Se o teu coração é igual ao meu, se o teu coração tá pulsando que nem o meu, e olhando para a majestade de Deus, por aquilo que Ele é, pelo que Ele fez, se arde no teu coração assim, ó, porque o meu Redentor vive, porque o meu Deus vive. Eu posso crer no amanhã, eu posso crer na terça-feira, eu posso crer nesse... Vamos com Deus, vamos caminhar junto em nome de Jesus, e vamos fazer com força, com vontade, tudo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Eu te convido para você aproveitar essa oportunidade comigo e abrir a tua boca e falar para aqueles que estão desanimados, porque tem gente desanimado, tem gente que não tem entendimento dessa força que está dentro deles nesse momento. Tem meninas, tem jovens, tem meninos desanimados por não entenderem que Deus está dando uma oportunidade para ela e para ele. Cabe a você, profeta de Deus, ou mulher e homem de Deus, chegar, dar uma sacudida assim, ó. Olha assim: ei menino, ei menina, ei jovem, ei esposo, olha o que Deus fez, olha o que é sobre a tua vida, olha a força que está dentro de você. Levanta a tua cabeça aí, né? Sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos glorificar o Rei da Glória. Vamos fazer a obra em nome de Jesus. Vamos abençoar, porque para abençoar é que nós fomos chamados nessa terra. Para abençoar é que tu foi chamado nessa terra. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Não importa o que vão falar de você, você é uma bênção. Foi comprado com um alto preço, preço de sangue na cruz do Calvário. Você tem um selo do Espírito Santo de Deus. Não importam as dificuldades que vão vir sobre a tua vida, a palavra nos garante que nós somos mais que vencedores sobre toda e qualquer dificuldade. Ei, só para a gente ir para casa, um segredinho aqui: nós não somos vencedores, não. Eu já devo ter falado isso aqui algumas vezes, vou repetir. Nós não somos vencedores. Vencedor é Jesus Cristo, que sofreu, que foi crucificado, que morreu numa cruz, que foi debochado, que foi cuspido. Vencedor é Jesus. Nós somos mais que vencedores, porque nós não entramos na batalha que Ele entrou. O vencedor é aquele que entra na batalha. O mais que vencedor é aquele que vive na sombra do vencedor, e nós vivemos na sombra do Rei dos Reis, Senhor. Então nós temos todo motivo, nessa vida para caminhar. Ei, levanta a tua cabeça aí, acorda, desperta entre aqueles que estão dormindo ainda, porque você está acordado e está bem vivo com o Espírito de Deus sobre a tua vida. Mais que vencedor, fala assim, levanta a tua mão e fala assim: Senhor, obrigado porque eu sou mais que vencedor.
Eu vivo pela tua vitória, eu vivo pela tua glória, eu vivo pelos teus dons, pelos teus ministérios. Se eu respiro, Senhor, é pelo teu fôlego de vida que está dentro de mim. Se eu prospero, Senhor, é pela tua riqueza que está sobre a minha vida. Oh, Pai, eu te glorifico, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por essas verdades. Eu te agradeço porque essas verdades nós só temos acesso através da tua palavra. E eu te louvo porque nós temos acesso a essa palavra. E a gente pode conversar, Senhor, como filhos maduros que nós somos da tua glória. Eu recebo, Senhor, eu recebo sobre a vida da tua filha, do teu filho, essas verdades. Eu recebo, ó Pai, Pai, crescimento. Eu recebo que nós estamos crescendo em graça e em conhecimento. Senhor, eu entendo, eu quero, Pai, eu quero viver dos teus dons, dos teus ministérios que estão sobre as nossas vidas. Porque se eu faço parte da tua igreja, eu já estou capacitado. Porque se a tua filha faz parte da tua igreja, Senhor, o Senhor colocou e estabeleceu nesse mundo. Porque quando o Senhor chama, o Senhor não deixa ninguém desamparado, mas o Senhor capacita, o Senhor justifica, o Senhor glorifica. E eu quero buscar, Senhor, essa compreensão. Eu recebo sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Que diante de toda e qualquer dificuldade, diante de qualquer detalhe, ó Pai, seja ele vindo do mundo espiritual, seja de um coração maligno, ou seja de um coração invejoso, um coração arrogante, ó Pai, mas que esses detalhes, ó Pai, eles possam ser anulados pelo poder da tua glória e da tua força que está dentro de nós, a força do poderoso. Eu recebo bênçãos, ó Pai, sobre a vida da tua filha, do teu filho. Eu recebo cura, porque essa palavra nos traz cura. Porque às vezes quando a gente não entende essa palavra, a gente absorve sobre a nossa mente, ó Pai, um montão de porcaria. E a gente vai ver, quando a gente começa a compreender a tua palavra, a gente vai ver que nenhuma porcaria dessa faz parte da nossa vida, mas nós agregamos. Mas nós nessa noite nós queremos anular, Senhor, todo engano, todo engodo. Coloca a mão sobre a tua cabeça assim, ó. Pai, eu repreendo do alto da cabeça, Senhor. Seja no nosso entendimento, seja no nosso corpo físico, porque às vezes aparecem enfermidades psicossomáticas, Senhor, no nosso corpo físico, enfermidades que foram geradas por um pensamento ruim, pelo um pensamento fracassado, frustrado, ó Pai, pelo um pensamento no momento de frouxidão, porque a tua palavra diz que se nós nos mostrarmos frouxos na hora da angústia, do desespero, ó Pai, é porque nossa força é pequena, ou seja, é porque nós não estamos exercitando a fé que o Senhor colocou em nós, e essa fé é força, mas nós recebemos nessa noite, ó Pai, o exercício dessa fé, e repreendemos todo pensamento contrário, ó Pai, todo pensamento contrário à autoridade que há do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu repreendo, ó Pai, em o nome de Jesus, sobre a vida da Tua filha, sobre a vida do Teu filho, do alto da cabeça, Senhor. Sejam pensamentos ruins, ó Pai, ou seja, alguma coisa no corpo, no organismo do teu filho, ó Pai, que se encostou aí, através, ó Pai, de uma reflexão, ó Deus, uma reflexão que foi processada durante anos, ou seja, amargura, ou seja, tristeza, algum detalhezinho lá atrás, ó Pai, nós não queremos carregar sobre a nossa vida nenhum detalhe do passado que nos faça parar e que nos faça, Senhor, deixar de enxergar a Tua glória. Mas nós repreendemos essa noite, ó Deus, toda raiz e amargura, cai por terra em um nome de Jesus. Cai por terra em um nome de Jesus toda tristeza, toda raiz e amargura, todo ódio, ó Pai, ou toda tristeza que está lá no canto do coração. Nós não aceitamos, ó Pai, compartilhar nenhum espaço da nossa mente, do nosso coração, seja ele pequenininho, para qualquer tristeza ou qualquer mágoa, mas nós repreendemos em o nome de Jesus. Seja repleto da luz, da autoridade, da força e da glória do Senhor sobre a tua mente, sobre o teu coração, e receba a saúde física sobre o teu corpo físico, porque se a tua mente que está sendo gerada pelo Senhor Jesus, a mente que está sendo movida pelo Rei da Glória, pelo poder do poder, o Senhor dos Senhores, se essa mente está sendo gerada pelo Senhor Jesus Cristo, conduzida por Ele, o teu corpo físico tem que refletir essa glória. Eu recebo essa glória sendo refletida sobre o teu corpo físico, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Caiam por terra toda a enfermidade, em o nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos, sobre a minha vida, a minha casa, a nossa família, a família do teu filho te pertence, Senhor, em o nome de Jesus. Eu recebo essa semana como sendo a melhor semana dos dias da nossa vida, ó Pai, e diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer gigante, nós profetizamos que esse gigante tem que se apequenar diante da tua grandeza, diante do
do teu poder, diante da tua glória. Santo, 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 santo. Oh Pai, nós recebemos renovação, nós recebemos unção de renovo agora, ó Pai, sobre a nossa vida. Nós recebemos, Senhor, que os dias que estão nos sucedendo, ó Pai, seja segunda-feira, seja terça, seja quarta, se assim o Senhor nos permitir, nenhum desses dias vão ser iguais aos que ficaram para trás, mas vão ser dias sendo caminhados diante do teu poder, diante da tua força, diante da tua glória, em o nome de Jesus. Recebe sobre a tua vida cura, bênção, paz, prosperidade, salvação, libertação, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.